Fala galera, Rodzão na área, mais uma vez trazendo aquele videozão de conteúdozão top pra vocês, beleza? Como todo mundo sabe, né, todos nós sabemos que tanto os processadores da Intel como os processadores da AMD existem aquelas tecnologias de Turbo Boost. Né? O que é isso, Rodzão? São alguns núcleos, né? Geralmente eles colocam em apenas um núcleo, um boost, ou seja, na hora que você está aí num jogo, na hora que você está fazendo alguma coisa que ele precisa de um clock maior e esse núcleo vai conseguir entregar esse clock maior, é a hora que funciona essa tecnologia, tá certo? Então eu vou mostrar no videozão de hoje para vocês no Ryzen 9 5900X. Né? Vamos utilizar a tecnologia que a AMD usa, né? Ali o PBO, que é o Precision Boost Overdrive, ou seja, todos os processadores eles têm um limite de boost, tá certo? Ou seja, de boost, ou seja, o 5900X é um processador que tem um boost clock, ou seja, um core vai até 4.9 GHz. Isso aí é padrão de fábrica do 5900X. Desculpe, não é 4.9, é 4.8 GHz em um núcleo, tá certo? E no videozão de hoje eu vou mostrar para vocês fazendo uma configuração de PBO, que é um negócio aí que a AMD colocou nos processadores dele, principalmente na geração 5000, que está bem mais ajustado, né? Vamos esperar aí, vamos ver como é que vai vir nos novos 7000. E eu vou fazer ele rodar esse Turbo Boost, né? Esse PBO, vamos fazer ele ultrapassar esse limite de 4.8 GHz. Mais precisamente 5140 MHz. É isso mesmo que você ouviu. Rodzão vai mostrar para vocês como é que a gente vai fazer um single core de mais de 5100 MHz no 5900X com o PBO. Aqui mostrando para vocês apenas a nossa bancada, nós temos 16 GB de RAM, né, Corsair Vengeance rodando a 3000 MHz, tá certo? Tá aqui o nosso 5900X e rodando em cima de uma B550 Extreme 4, uma placa-mãe da ASRock muito boa, com um VRM muito legal, ou seja, uma placa de sobra para a gente fazer esse tipo de ajuste, beleza? Tô mostrando aqui para vocês a BIOS e nós temos apenas configurado o XMP para as memórias rodarem a 3000 MHz, o Infinity Fabric a 1500 MHz, beleza? Aqui, ó, AMD Overclocking, nós não temos nada configurado de PBO, tá certo? Então vamos lá para o Windows, vou mostrar para vocês como é que o processador se comporta naturalmente, como ele vem de fábrica, e logo em seguida a gente vem aqui para a BIOS fazer a nossa preciosa configuração. Bom, turminha, então já aqui na tela do Windows, vou mostrar para vocês as características normais, né? Aquele teste inicial básico do CPU-Z, apenas para a gente ver pontuações, tá certo? O teste do CPU-Z, como eu já falei em vários vídeos, não é teste de estresse, não é teste de estabilidade, é só para a gente ter uma comparação, tá certo? Então você vem aqui, ó, Bench CPU, ó, o processador tá aí, ó, dando 10.000 pontos, né? Podemos arredondar aí, ó, 9.900 e pouco, e o single core tá ali batendo 679, 678, 677.7. Beleza, galera? Então vamos fechar aqui. Vamos abrir aqui um Cinebench R20. Lembrando que o processador está com a configuraçãozinha padrão de fábrica, né? Eu não fiz nenhum ajuste nesse processador, tá certo?
Então aqui de cara a gente já pode observar que alguns núcleos, ó, tá até passando de 4.9 GHz, aqui ó, 4.940 MHz, tá certo? Isso aqui ele só chega em alguns núcleos. Quando a gente fizer aqui o teste de estresse e colocar o processador para trabalhar todos os núcleos, a gente vai perceber aqui que não vai ser um clock tão alto como esse que vai ficar em todos os núcleos, tá certo? Vamos lá, ó. Olha aí, na hora que o processador entra em carga todos os núcleos, ele meio que iguala aqui, ó. Podemos dizer 4.4 GHz, né, certo? Ó, 4.391, ó. 4.4 GHz, podemos dizer todos os núcleos. O processador chegou aí a 62.5 graus, né? Um consumo de 132 watts. Esse processador é um processador de 105 watts padrão de fábrica, tá certo? E tivemos uma drenagem de amperes da placa de 104 amperes, beleza? Uma voltagem máxima de 1.48 volt, lembrando que isso aqui é uma voltagem que ficou padrão. Padrão que eu quero dizer é que é natural essa voltagem, não se espantem, ela não fica aqui permanente enquanto o processador está trabalhando, tá aqui ó, o processador está sem carga, a voltagem está aqui ó, às vezes diminuindo de 1 volt, beleza galerinha? Então tá aqui 8.560 pontos. Então vamos agora voltar lá para a BIOS e o Rodzão vai mostrar para vocês na partezinha lá do PBO como é que a gente faz os ajustes. Vamos lá. Bom, chegando aqui na tela da BIOS, a gente vai precisar vir naquela parte Advanced, lembrando que essa é uma placa-mãe da ASRock, tá certo? Mas Rodzão pode adiantar para vocês que essa parte do AMD Overclocking tem na maioria das placas que tem compatibilidade, tá certo? Existem algumas placas mães que não suportam overclock, tá certo? Então, AMD Overclocking, você vem aqui, Accept. Vamos até voltar aqui. Essa daqui é uma partezinha, como todo mundo sabe, que a própria BIOS está dizendo que qualquer tipo de overclock que você fizer e não der certo, queimar seu processador, né, você perde a garantia. Porém, o fabricante, eu acho que ele não tem como descobrir isso daí. Então vamos lá. Accept. Voltando aqui, Precision Boost Overdrive. E aí, no lugar de você apenas habilitá-lo, você vai chegar aqui em Advanced, tá certo? E você vai repetir essas configurações aqui, ó. PBO Limite, você pode fazer manual. Rod, o que é esse PBO Limite manual? Você vai colocar o que você acha que a sua placa-mãe aguenta, tá certo? Isso aqui é um consumo em watts, isso aqui é um consumo em amperes e esse daqui é um outro consumo em amperes. Aqui tá a explicação do que é cada um. Então, para a gente evitar de ficar meio que num sorteio do que a gente vai colocar aqui, basta você selecionar que o limite do PBO vai ser de acordo com a sua placa-mãe. Ou seja, a BIOS da sua placa-mãe, ela é programada para ter um limite de PBO baseado no hardware da placa-mãe. Ou seja, no VRM da placa-mãe, para não ter superaquecimento, para não ter, tipo, resumindo, para não destruir a sua placa-mãe, tá certo? Precision Boost Overdrive escala, né? Ou seja, a escala você coloca manual. O Boost Overdrive escala você tem todas essas opções aqui. Você coloca vezes 10. A curva de optimização você tem a opção de colocar por core ou all cores. Eu coloco all cores por quê? Porque quando você colocar o processador em carga
né, por exemplo, no teste do Cinebench, ele vai colocar um clock fixo em todos os núcleos. Ele não vai deixar, né, o clock ficar diferente núcleos por núcleos, tá certo? Esse Optimize Side aqui tem que deixar negativo. E esse Curve Optimize Magnitude 30 é o máximo que ele vai permitir. Override CPU Boost Clock Override, ou seja, essa opção aqui é a hora que você diz que você quer que o PBO, ou seja, ele quebre o limite do boost do processador positivamente, tá certo? Então, positivamente, eu vou habilitar ele fazer um override em cima do boost do processador em 200 MHz. 200 MHz também é o limite. Se eu colocar 250 aqui, ele não deixa, ele dá uma mensagenzinha aqui e volta para 200, que é o limite, tá certo? Esse Platform Thermal Throttle Limit se eu deixar automático, existe um limite de temperatura controlado pela BIOS. Geralmente a gente coloca isso aqui manual e coloca 0, onde ele vai desabilitar essa função de diminuir o clock e o uso do processador por causa de altas temperaturas. É lógico que a gente não vai fazer nada, né, fora do comum. Ninguém vai fazer um tipo de ajuste desse no processador sem ter uma solução térmica ideal, tá certo? Então, você fazendo essa configuração aí na BIOS da placa-mãe, a gente vai ver agora como é que vai se comportar o processador. Então, vamos lá. Então, galerinha, voltando aqui, estamos de volta no Windows, beleza? Vou mostrar para vocês novamente o testezinho do CPU-Z para ver se mudou alguma coisa. Se não mudou nada, vamos para o Cinebench com o HW Monitor ativo. Vamos lá. Bench CPU. Ó, meio que tivemos foi uma queda de desempenho no multicore aqui no CPU-Z. No single core tivemos basicamente a mesma coisa, tá certo? Porém, vamos ver agora, ó, o Cinebench R20, que é esse daqui, ele não tem teste de single core, tá certo? Apenas o R23. Então vamos fazer o seguinte, o Dizão vai abrir aqui o HW Monitor. Vamos passar um teste completo só para a gente ver como é que vai ficar. Aqui, opa, não. Vamos passar um teste completo aqui no R20. Aqui no R20, vamos lá. Ó, ele meio que saiu, aumentou alguns megahertz apenas aqui, ó, tá indo para 44.50 às vezes e caindo um pouco, tá certo? Isso no multicore. No single core, se bem que esse teste aqui é a parte do multicore, né? Lá no R23 vou mostrar para vocês o single core. Ó, multicore já pulamos para 8.619 pontos, tá certo? O single core, como vocês podem ver, alguns núcleos chegam aqui, ó, 5.140 MHz. Então deixa eu fechar o R20. Vamos aqui para o R23 e vamos ver se ele vai aqui para... Vamos fazer o teste. Bom, então vamos fazer aqui o teste, ó. Vou iniciar aqui o teste de multicore e o R23 ele permite a gente parar o teste. Vamos lá. Iniciando aqui o multicore. Ó, ficou a mesma frequência do R20, porém o R23 é 10 minutos de teste, tá certo? Então vou parar aqui. E como vocês podem ver, existem aqui já alguns núcleos que atingiram a máxima de
5.140 MHz, beleza, galerinha? Então é o seguinte, eu vou colocar o teste de single core aqui, mas isso não quer dizer que o R23 é um programa que vai fazer com que o processador precise colocar um processador, né? Ou seja, um núcleo em 5.140, tá certo? Então vamos colocar aqui, ó, single core. E aí a gente observa aqui, ó, aleatoriamente, ó, já tem núcleos passando de 5 GHz, só que ele não vai ficar constante, porque isso vai do programa, né? Ó, um aqui, ó, 5.115, beleza? Então deixa eu parar aqui o teste. E aí é o seguinte, turminha. Então, turminha, aquela conclusão, beleza? Sim, nós fizemos o nosso 5900X, um processador, ultrapassar a barreira dos 5.1 GHz. Como eu já disse anteriormente, isso em um núcleo por vez, beleza? E isso, pessoal, é muita coisa comparado ao Boost Clock original da AMD de 4.8 GHz. Então nós tivemos aí mais de 300 MHz de incremento por core, single core. Então, se você tem algum game, eu jogo aí, Rod, um CSGO, eu jogo alguns jogos que precisam de um single core bem forte. Logicamente, você não está eliminando o resto dos núcleos de um processador desse que tem 12 núcleos e 12 núcleos e 24 threads, tá certo? Uma outra observação que o Rodzão tem que falar para vocês é: a placa-mãe de vocês tem que suportar, então não tentem fazer esse tipo de overclock, né? Esse tipo de sistema assim, de configuração com altas frequências em uma placa-mãe muito simples. Aí você me pergunta, Rod, o que é que você recomenda? Minha recomendação é que você utilize, creio que não vou saber dizer para vocês se as B450 por causa do chipset vai suportar. Eu creio que essas configurações de PBO que a gente viu nessa BIOS é a partir dos Ryzen de 5000 séries, tá certo? Então o Rodzão recomenda para você placas-mãe, obviamente, que tenham uma boa dissipação no VRM, tá certo? Que tenham uma construção boa, tem ali algumas fases. Na internet você consegue encontrar uma lista de placas com a quantidade de fases que tem no VRM, alimentação, se é DRMOS e etc, tá bom? Lógico, por favor, não tentem fazer esse tipo de configuração em uma AB320, em um AB520, eu acho que nem é possível. Beleza, turma? Então, ficou aí o relatozão 5900X quebrando a barreira dos 5100 MHz apenas com um ajustezinho de PBO da BIOS.